A chuva batia forte nas janelas do Hospital Municipal Dr. Antônio Ferreira, quando Roberto Silva, de 43 anos, empurrou a porta giratória da emergência às 2h15 da manhã de uma quinta-feira tempestuosa de outubro. O vento uivava pelos corredores mal iluminados do prédio público que atendia toda a região sul da cidade, carregando consigo o cheiro característico de terra molhada, misturado ao aroma hospitalar de desinfetante barato e café requentado que impregnava o ar há décadas. Os trovões ecoavam pelas paredes descascadas do hospital, misturando-se ao som constante de monitores cardíacos, conversas baixas de plantonistas exaustos e o arrastar interminável de chinelos de enfermeiros pelo piso de borracha gasto pelo tempo e por milhares de passadas de profissionais dedicados, que mantinham o hospital funcionando mesmo nas condições mais precárias. Roberto caminhava de forma estranha e perturbadora, com a cabeça visivelmente inclinada para a direita, pressionando firmemente a palma da mão contra o ouvido esquerdo, como se tentasse conter algo que quisesse desesperadamente escapar de dentro de sua cabeça. Seus passos eram irregulares, vacilantes, e a cada poucos metros ele parava brevemente, gemendo baixinho e ajustando a pressão da mão contra o ouvido, numa tentativa desesperada de aliviar uma dor que parecia estar se intensificando a cada minuto que passava. As roupas de trabalho que vestia ainda estavam sujas de graxa e óleo de motor, indicando que havia abandonado abruptamente seus afazeres profissionais para procurar atendimento médico de emergência, uma decisão que certamente não havia tomado levianamente, considerando suas condições financeiras e a necessidade de trabalhar longas horas para sustentar a família. A recepcionista noturna, Solange Pereira, de 50 anos e 15 de experiência árdua em plantões hospitalares noturnos, ergueu os olhos cansados e vermelhos do computador antigo, onde digitava laboriosamente relatórios atrasados de pacientes que haviam passado pelo hospital durante o turno. Sua mesa estava repleta de papéis desorganizados, xícaras de café frio pela metade e a parafernália típica de quem passa noites inteiras tentando manter a organização administrativa de um hospital público subfinanciado funcionando minimamente. Quando observou Roberto se aproximar cambaleante do balcão de atendimento, sua experiência imediatamente reconheceu os sinais de alguém em sofrimento genuíno e significativo. A postura corporal de Roberto indicava desconforto severo, que ia muito além de uma simples dor de cabeça ou mal-estar passageiro. A expressão facial revelava uma mistura complexa de dor física intensa, desespero crescente, confusão mental e medo do desconhecido que Solange havia aprendido a identificar após década e meia, atendendo emergências médicas nas madrugadas mais difíceis da cidade. Era o tipo de expressão que aparecia no rosto de pessoas que sabiam instintivamente que algo estava seriamente errado com seus corpos, mas não conseguiam compreender exatamente o que estava acontecendo. "Boa noite, senhor. Qual é o problema que o traz aqui nesta madrugada?" perguntou Solange com aquela mistura profissional de eficiência administrativa e humanidade genuína, que só funcionários experientes de hospitais públicos conseguem equilibrar perfeitamente, especialmente durante plantões noturnos, quando o sofrimento humano parece mais intenso, a solidão mais pesada e a responsabilidade de ser o primeiro ponto de contato entre pacientes desesperados e cuidados médicos salvadores pesa enormemente sobre os ombros de recepcionistas dedicadas. Sua voz carregava décadas de experiência lidando com os mais diversos tipos de emergências médicas, desde casos aparentemente simples, que se revelavam complexos, até tragédias familiares devastadoras, que marcam para sempre quem trabalha na linha de frente dos cuidados de saúde pública. "É o ouvido, senhora. Tá doendo demais. Não aguento mais essa agonia."
Roberto, respondeu com a voz ligeiramente distorcida e trêmula, mantendo obsessivamente a cabeça inclinada de forma que o ouvido direito ficasse mais elevado que o esquerdo, uma posição antiálgica instintiva que pessoas com otalgias severas frequentemente adotam numa tentativa desesperada de aliviar a pressão insuportável e a dor lancinante que parece pulsar sincronizada com as batidas do coração. Começou ontem de manhã bem cedinho, doutor, bem de leve. Pensei que fosse só alguma coisa passageira, talvez água que tivesse entrado durante o banho. Mas foi piorando sem parar, até que agora parece que tem alguma coisa viva se mexendo aqui dentro da minha cabeça, como se fosse um bicho tentando sair. Solange parou imediatamente de digitar e olhou mais atentamente para Roberto, sua experiência profissional disparando todos os alarmes internos que havia desenvolvido ao longo dos anos. A descrição específica de sensação de movimento dentro do ouvido não era completamente incomum em casos de otites graves com acúmulo significativo de secreção purulenta, mas a intensidade visceral do desconforto aparente do paciente, combinada com sua linguagem corporal de desespero genuíno, chamou sua atenção profissional de forma que poucos casos conseguiam fazer mesmo após tantos anos de trabalho. Pegou uma nova ficha de triagem e começou a preenchê-la rapidamente, anotando meticulosamente os dados básicos: nome completo, idade, endereço, número de documentos, queixa principal detalhada, horário, de início dos sintomas, intensidade da dor em escala numérica padrão. Roberto classificou sua dor como 9,5 em uma escala de 0 a 10, um nível de sofrimento que definitivamente justificava a atenção médica imediata e cuidadosa avaliação por profissional experiente. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto tentava responder às perguntas da triagem, e Solange notou que ele alternava constantemente entre pressionar o ouvido e tentar se posicionar de formas diferentes, como se estivesse lutando contra algo que não conseguia controlar ou compreender completamente. O senhor teve febre recentemente. Saiu algum líquido estranho do ouvido, pus, sangue ou qualquer outra secreção. Teve algum trauma na cabeça, mergulhou em água suja de rio ou lago, colocou algum objeto dentro do ouvido tentando limpar, ou foi exposto a algum ambiente muito barulhento recentemente. Solange continuou sistematicamente o questionário padrão de triagem para casos de otalgia, mas Roberto balançou a cabeça negativamente para praticamente todas as perguntas, demonstrando uma frustração crescente e evidente por não conseguir identificar uma causa óbvia e racional para o sofrimento que estava experimentando. Trabalho numa oficina mecânica há mais de 20 anos, sempre com muito barulho de motores e ferramentas, mas uso protetor auricular quando lembro e nunca tive problema sério de ouvido antes na minha vida. Esta é a primeira vez que sinto uma coisa assim, tão estranha e assustadora. A triagem inicial classificou o caso como prioridade amarela, urgência média com potencial para complicações, estabelecendo uma estimativa de atendimento entre 1 e 2 horas, dependendo da demanda atual do hospital e da chegada de casos mais graves que pudessem requerer atenção imediata. Roberto foi cuidadosamente orientado a aguardar na sala de espera, onde algumas cadeiras de plástico azul desbotado pelo tempo e uso intenso estavam estrategicamente dispostas sob luzes fluorescentes que piscavam intermitentemente, criando um ambiente que misturava desconforto visual com a ansiedade natural de pessoas aguardando atendimento médico. A sala de espera noturna abrigava a típica coleção de casos que caracterizavam plantões hospitalares de madrugada. Uma senhora idosa de aproximadamente 70 anos, com dificuldade respiratória evidente, sendo carinhosamente acompanhada por sua filha de meia idade, que demonstrava uma mistura de preocupação e cansaço acumulado. Um rapaz jovem,
aparentando cerca de 25 anos, segurando cuidadosamente um tornozelo visivelmente inchado, resultado de alguma atividade esportiva mal calculada. Uma mãe desesperada, de aproximadamente 30 anos, com uma criança febril, de talvez 4 anos, que chorava baixinho e intermitentemente no colo, criando uma atmosfera de tensão familiar que todos na sala podiam sentir. Roberto escolheu estrategicamente uma cadeira próxima à parede mais distante, longe da corrente de ar frio e úmido que entrava inevitavelmente sempre que as portas automáticas se abriam para permitir a entrada de novas ambulâncias carregando emergências médicas ou novos pacientes desesperados procurando alívio para seus sofrimentos. Tentou desesperadamente várias posições diferentes na cadeira desconfortável, inclinando-se para frente, para trás, apoiando a cabeça na parede. Mas a dor pulsátil no ouvido esquerdo era absolutamente implacável e parecia estar se intensificando progressivamente a cada minuto que passava. Não era apenas dor física comum. Havia uma sensação profundamente perturbadora e inexplicável de movimento ativo, como se algo pequeno, mas definitivamente vivo, estivesse rastejando deliberadamente pelo canal auditivo, explorando territórios que não deveriam ser acessíveis a nenhuma criatura viva. A percepção era tão vívida e fisicamente real que Roberto precisava exercer autocontrole considerável para não enfiar compulsivamente o dedo no ouvido numa tentativa desesperada e, potencialmente perigosa, de alcançar e remover o que quer que estivesse causando aquela agonia indescritível. A cada 15 ou 20 minutos, ondas mais intensas de dor atravessavam sua cabeça como raios elétricos, acompanhadas por uma sensação ainda mais estranha de pulsação sincronizada e movimento coordenado, que o fazia gemer baixinho involuntariamente e apertar ainda mais forte a palma da mão contra o ouvido, numa tentativa instintiva de criar pressão externa que pudesse, de alguma forma, neutralizar o que estava acontecendo internamente. Os outros pacientes na sala de espera começaram gradualmente a notar seu desconforto crescente e óbvio, demonstrando a empatia natural que pessoas em sofrimento frequentemente desenvolvem umas pelas outras. A mãe, com a criança febril, temporariamente distraída de suas próprias preocupações maternais, aproximou-se gentilmente de Roberto, oferecendo um lenço de papel limpo para que pudesse limpar o suor frio que escorria constantemente pela testa e, rosto, evidência física do estresse extremo que seu corpo estava experimentando. "Senhor, o senhor está passando muito mal. Quer que eu chame alguém da enfermagem para dar uma olhada?" Perguntou com genuína preocupação, demonstrando aquela solidariedade humana que emergências médicas frequentemente revelam entre estranhos. Roberto agradeceu educadamente a oferta, mas explicou que já estava devidamente registrado no sistema e aguardando chamada médica. No entanto, a interação humana breve proporcionou um momento temporário de distração da dor incessante, lembrando-o de que não estava sozinho em seu sofrimento e que outras pessoas ao redor também enfrentavam suas próprias batalhas médicas e pessoais naquela madrugada difícil. Por volta das 4 horas da manhã, quando o hospital noturno entrava em seu ritmo mais lento e contemplativo, caracterizado por corredores mais silenciosos, mas não menos tensos, Roberto finalmente ouviu seu nome sendo chamado pelo sistema de som interno. A enfermeira, Beatriz Santos, profissional dedicada com 8 anos de experiência sólida em medicina de emergência e triagem de casos complexos, conduziu-o cuidadosamente pelo corredor principal do hospital até um dos consultórios médicos, onde seria finalmente atendido pelo Dr. Eduardo Mendes, plantonista sênior, respeitado com 22 anos de carreira exemplar. Especializado em medicina interna e emergência, conhecido por sua competência técnica excepcional e paciência infinita com pacientes de todas as
idades, condições socioeconômicas e níveis de complexidade médica. Dr. Eduardo era verdadeiramente um médico respeitado e admirado no hospital, reconhecido tanto pela sua competência técnica inquestionável, quanto pela sua capacidade rara de manter paciência genuína com pacientes ansiosos, familiares desesperados e colegas estressados durante os plantões mais difíceis e desafiadores. Alto, magro, com cabelos grisalhos que revelavam décadas de dedicação profissional e óculos de leitura, constantemente pendurados no jaleco branco impecavelmente limpo, mantinha sempre uma postura profissional, mas simultaneamente calorosa, que conseguia tranquilizar pacientes nervosos e familiares desesperados durante momentos de crise médica e emocional. Sua reputação no hospital incluía uma capacidade quase lendária de diagnosticar condições médicas complexas e sutis que outros médicos menos experientes às vezes deixavam passar despercebidas durante avaliações iniciais. Uma habilidade desenvolvida através de décadas de observação cuidadosa, estudo contínuo e uma intuição médica aguçada que combinava conhecimento técnico sólido com sensibilidade humana genuína. Boa madrugada, Sr. Roberto. Sou o Dr. Eduardo Mendes, plantonista responsável. Vamos examinar cuidadosamente esse ouvido que está causando tanto incômodo. O médico cumprimentou o paciente com um aperto de mão firme e seguro, convidando-o educadamente a sentar-se confortavelmente na maca de exame que havia sido preparada especificamente para procedimentos otorrinolaringológicos. Sua voz carregava aquela segurança profissional tranquilizadora que só médicos verdadeiramente experientes conseguem projetar naturalmente, criando um ambiente de confiança médica que ajudava pacientes ansiosos e assustados a se sentirem mais seguros e protegidos durante exames e procedimentos. Roberto explicou detalhadamente seus sintomas pela terceira vez naquela madrugada, descrevendo minuciosamente a progressão temporal da dor desde o início aparentemente inocente até a intensidade atual insuportável, enfatizando especialmente a sensação profundamente perturbadora e inexplicável de movimento ativo dentro do canal auditivo. Dr. Eduardo ouviu atentamente cada palavra, fazendo anotações cuidadosas em sua letra médica característica e observando meticulosamente a linguagem corporal do paciente, os micromovimentos involuntários, as expressões faciais que revelavam informações adicionais sobre a natureza e intensidade do sofrimento. A intensidade visceral do desconforto era inequivocamente evidente através de múltiplos sinais físicos e comportamentais, e a descrição específica de sensação de movimento chamou particularmente a atenção profissional de Dr. Eduardo, embora reconhecesse que tal sintoma fosse relativamente comum em casos de otites complicadas, com acúmulo significativo de cerúmen impactado ou secreção purulenta que criava pressão e movimento de fluidos no canal auditivo. Vou examinar seus ouvidos cuidadosamente com um otoscópio para visualizar exatamente o que está acontecendo nas estruturas internas. Pode ficar completamente tranquilo, o procedimento é totalmente indolor e não causará nenhum desconforto adicional. Dr. Eduardo pegou cuidadosamente o otoscópio da bancada médica, um instrumento diagnóstico que havia utilizado literalmente milhares de vezes ao longo de sua extensa carreira para examinar canais auditivos de pacientes de todas as idades, desde recém-nascidos até idosos, centenários. Ligou a luz halógena brilhante e selecionou meticulosamente o espéculo de tamanho apropriado para o diâmetro específico do canal auditivo de Roberto. O exame otoscópico começou metodicamente pelo ouvido direito, que se revelou completamente normal sob todos os aspectos. Tímpano perfeitamente íntegro, sem sinais de perfuração ou cicatrizes.
ausência completa de sinais de inflamação aguda ou crônica, canal auditivo limpo e totalmente livre de obstruções, cerúmen ou secreções anômalas. Todas as estruturas anatômicas visíveis apresentavam coloração, textura e posicionamento absolutamente normais para um adulto saudável de 43 anos. Dr. Eduardo, então, se posicionou cuidadosamente para examinar o ouvido esquerdo, onde Roberto concentrava todas suas queixas e sintomas. Inseriu delicadamente o espéculo no canal auditivo e direcionou precisamente a luz intensa do otoscópio para visualizar progressivamente as estruturas internas, começando pela porção mais externa e avançando gradualmente em direção ao tímpano. Inicialmente, o que observou através das lentes do otoscópio parecia relativamente normal e consistente, com casos típicos de acúmulo de cerúmen. Havia alguma quantidade de cera auricular aderida às paredes do canal auditivo, uma condição absolutamente comum que poderia potencialmente explicar desconforto moderado e sensação de obstrução, embora não necessariamente justificasse a intensidade extrema dos sintomas relatados pelo paciente. Dr. Eduardo ajustou meticulosamente a angulação do otoscópio para conseguir uma visão mais profunda e detalhada do canal auditivo, tentando visualizar claramente o tímpano e identificar possíveis sinais de inflamação, infecção, perfuração ou qualquer outra anormalidade que pudesse explicar a sintomatologia severa que Roberto estava experimentando. Foi exatamente nesse momento que algo completamente inesperado e profundamente perturbador aconteceu. Na periferia extrema de seu campo visual, Dr. Eduardo detectou um movimento sutil, mas absolutamente inconfundível. Inicialmente, seu cérebro tentou racionalizar a observação como sendo sua própria mão tremendo imperceptivelmente, ou talvez algum reflexo óptico da luz do otoscópio, ou mesmo uma ilusão causada pelo cansaço acumulado do plantão noturno longo e desafiador. Mas quando focalizou deliberada e cuidadosamente sua atenção visual na região específica onde havia detectado o movimento, Dr. Eduardo literalmente congelou completamente. Sua respiração se interrompeu momentaneamente, seu coração acelerou dramaticamente e suas mãos começaram a tremer de forma quase imperceptível. Havia definitivamente algo se movendo dentro do ouvido de Roberto, algo pequeno, escuro, orgânico, que absolutamente não deveria estar presente em nenhum canal auditivo humano normal. Dr. Eduardo retirou lentamente o otoscópio, tentando desesperadamente processar mentalmente o que havia observado e comparar com sua vasta experiência médica acumulada ao longo de mais de 2 décadas de prática clínica. Nunca, em toda sua carreira profissional, havia encontrado algo remotamente comparável àquela visão perturbadora e completamente inexplicável. Respirou profundamente, tentando manter a calma profissional que havia desenvolvido através de anos lidando com emergências médicas complexas, e inseriu novamente o otoscópio no ouvido de Roberto, desta vez com ainda mais cuidado e atenção concentrada, ajustando meticulosamente a intensidade da luz para obter máxima visibilidade possível das estruturas internas. O que observou na segunda visualização confirmou definitivamente suas piores suspeitas e, simultaneamente, desafiou completamente toda sua formação médica e compreensão da anatomia humana normal. No fundo do canal auditivo de Roberto, posicionado perigosamente próximo à membrana timpânica, havia uma criatura pequena, definitivamente orgânica, de coloração marrom escura, com tons avermelhados, que se movia lenta, mas visivelmente de forma serpentina e coordenada. Não era cerúmen, definitivamente não era secreção de qualquer tipo, não era um corpo estranho inanimado, acidentalmente introduzido. Era inequivocamente algo vivo,
algo que pulsava ritmicamente, se contraía e se expandia e se movia de forma que fez o estômago experiente de Dr. Eduardo revirar violentamente e suas mãos profissionalmente treinadas começarem a tremer involuntariamente. Senhor Roberto, preciso urgentemente chamar outros colegas médicos para avaliar seu caso, de forma mais detalhada. Por favor, não saia daqui por nenhum motivo e tente permanecer o mais imóvel possível. A voz de Dr. Eduardo saiu cuidadosamente controlada, mas Roberto, com sua sensibilidade aguçada pelo sofrimento prolongado, percebeu imediatamente que algo estava dramaticamente errado com sua condição médica. Doutor, pelo amor de Deus, tem alguma coisa muito grave acontecendo comigo? Roberto perguntou com a voz tremendo visivelmente, sentindo uma onda poderosa de pânico começar a crescer em seu peito e se espalhar por todo o seu corpo. A mudança súbita e óbvia na expressão facial e no tom de voz do médico era inequívoca. E o medo primitivo do desconhecido começou a se misturar perigosamente com a dor física que já o atormentava há mais de 24 horas. Dr. Eduardo saiu rapidamente do consultório e caminhou com passos apressados pelo corredor principal, até encontrar a enfermeira Beatriz na estação de enfermagem, onde ela organizava medicações para distribuição matinal. Beatriz, preciso urgentemente que você chame o Dr. Fernando Silva imediatamente, não importa o que ele esteja fazendo. Também preciso de outro otoscópio. De preferência um modelo mais novo com melhor magnificação. Temos uma situação completamente inédita que nunca vi em toda a minha carreira médica. Sua voz carregava uma urgência controlada, mas inconfundível, que fez Beatriz abandonar imediatamente todas suas atividades e acionar o sistema interno de comunicação para localizar Dr. Fernando Silva, o médico-chefe do plantão noturno. Dr. Fernando Silva era indiscutivelmente o médico mais experiente e respeitado do Hospital Municipal Dr. Antônio Ferreira, um profissional lendário com mais de 25 anos de medicina de emergência, conhecido em toda a região por sua competência excepcional em casos médicos complexos, raros e desafiadores, e sua capacidade quase sobrenatural de manter calma absoluta durante situações de crise médica que deixariam outros profissionais completamente desorientados. Aos 52 anos, Dr. Fernando havia literalmente visto e tratado praticamente tudo que poderia chegar a um pronto-socorro de hospital público. Desde casos aparentemente simples que se revelavam diagnósticos complexos até emergências traumáticas devastadoras que testavam os limites absolutos da medicina moderna e da resistência humana ao sofrimento extremo. Quando foi localizado e chamado urgentemente por Dr. Eduardo, estava finalizando o atendimento de um caso particularmente desafiador de infarto agudo do miocárdio complicado que havia chegado de ambulância 2 horas antes, em estado crítico. Deixou o paciente cardíaco adequadamente estabilizado aos cuidados especializados da equipe de cardiologia intensiva e caminhou rapidamente pelo corredor principal até o consultório, onde Roberto aguardava, genuinamente curioso sobre qual situação médica extraordinária havia conseguido deixar seu colega experiente tão visivelmente alterado e preocupado. Eduardo, o que exatamente está acontecendo com este paciente? Dr. Fernando perguntou ao entrar no consultório, imediatamente percebendo e catalogando mentalmente a tensão palpável no ambiente e a expressão visivelmente preocupada e ansiosa no rosto de Roberto. Dr. Eduardo explicou rapidamente e de forma sucinta os sintomas iniciais relatados pelo paciente, enfatizando especialmente a queixa de sensação de movimento no canal auditivo, e então descreveu cuidadosamente o que havia observado durante o exame otoscópico,
escolhendo palavras técnicas precisas para não alarmar desnecessariamente o paciente que já demonstrava sinais evidentes de ansiedade crescente. Preciso urgentemente que o senhor confirme pessoalmente o que estou visualizando através do otoscópio. Dr. Eduardo entregou o instrumento diagnóstico para Dr. Fernando, que o recebeu com a mesma confiança profissional inabalável que havia desenvolvido e aperfeiçoado ao longo de décadas de prática médica intensiva em medicina de emergência. Senhor Roberto, vou examinar novamente seu ouvido com muito cuidado para confirmarmos precisamente o diagnóstico e planejarmos o tratamento mais adequado. Pode ficar completamente tranquilo, pois é apenas um procedimento de confirmação diagnóstica padrão. Dr. Fernando assumiu sua postura médica característica, transmitindo segurança e competência através de sua linguagem corporal e tom de voz profissionalmente calibrados. Dr. Fernando posicionou-se cuidadosa e metodicamente, inseriu o otoscópio no ouvido esquerdo de Roberto com a precisão de alguém que havia realizado o mesmo procedimento milhares de vezes e ajustou meticulosamente a luz e o ângulo para obter visualização otimizada de todas as estruturas do canal auditivo. Sua expressão facial inicial era de concentração profissional normal e rotineira, refletindo décadas de experiência em diagnóstico otorrinolaringológico. Mas, gradualmente, conforme dirigia sua atenção visual para a região específica que Dr. Eduardo havia descrito, sua expressão mudou progressivamente de concentração profissional para surpresa genuína, depois para incredulidade crescente e, finalmente, para algo muito próximo ao choque médico autêntico que raramente experimentava, mesmo após décadas de medicina de emergência. O que Dr. Fernando visualizou através das lentes magnificadoras do otoscópio superou qualquer experiência prévia em sua longa e diversificada carreira médica. A criatura presente no canal auditivo de Roberto era inequivocamente um parasita vivo, com aproximadamente 1,5 cm de comprimento, corpo visivelmente segmentado de coloração marrom escura com reflexos avermelhados, que se movia de forma serpentina e coordenada pelo espaço disponível do canal auditivo. Quando a luz intensa do otoscópio incidia diretamente sobre o organismo, o parasita reagia imediatamente, se contraindo defensivamente e tentando se esconder mais profundamente no canal auditivo, demonstrando o comportamento típico de criatura viva, respondendo a estímulos externos. O movimento era hipnoticamente fascinante e simultaneamente profundamente perturbador para qualquer observador com formação médica. Meu Deus do céu todo-poderoso! Dr. Fernando sussurrou quase inaudivelmente, retirando muito lentamente o otoscópio e olhando diretamente para Dr. Eduardo, com uma expressão que misturava fascinação científica genuína com preocupação médica profunda e um toque de incredulidade diante do absolutamente extraordinário. Em 25 anos intensivos de medicina de emergência, lidando com os casos mais complexos, raros e desafiadores que chegavam ao hospital, nunca havia sequer imaginado que poderia encontrar algo remotamente parecido com aquela situação médica única. Doutor, pelo amor de Deus e de todos os santos, me explica o que está acontecendo comigo, porque estou ficando desesperado aqui. Roberto não conseguia mais controlar a ansiedade crescente que estava se transformando rapidamente em pânico genuíno, percebendo-o claramente pelas reações faciais e linguagem corporal dos dois médicos experientes, que sua condição médica era algo extraordinariamente incomum e potencialmente grave. Sua voz tremia visivelmente, revelando o medo crescente de estar enfrentando algo potencialmente fatal ou permanentemente incapacitante. Senhor Roberto, identificamos com precisão absoluta a causa de toda sua dor e desconforto.
Dr. Fernando decidiu adotar uma abordagem direta, mas cuidadosamente tranquilizadora, compreendendo intuitivamente que esconder informações médicas do paciente só aumentaria dramaticamente sua ansiedade e poderia prejudicar a cooperação necessária para o tratamento. Há um parasita vivo alojado no seu ouvido esquerdo e vamos removê-lo imediatamente para eliminar completamente seu sofrimento. Embora seja uma situação médica muito rara, é completamente tratável com procedimentos adequados. A revelação médica foi recebida por Roberto com uma mistura complexa de alívio por finalmente compreender a causa de seu sofrimento prolongado e horror genuíno ao descobrir que havia literalmente um organismo vivo habitando o interior de seu corpo sem seu conhecimento ou consentimento. Como foi que essa coisa nojenta conseguiu entrar dentro da minha cabeça? Perguntou com voz estrangulada, tocando instintivamente a região ao redor do ouvido afetado, como se pudesse, de alguma forma, sentir a presença do parasita através da pele. Dr. Fernando explicou pacientemente que parasitas poderiam penetrar em canais auditivos humanos através de diversas rotas, exposição à água contaminada de rios, lagos ou piscinas maltratadas, contato direto com solo infectado por fezes de animais portadores, através de insetos vetores que carregavam ovos ou larvas microscópicas, ou mesmo através de alimentos contaminados que permitissem que parasitas migrassem através do sistema digestivo até alcançar outras partes do corpo. A investigação detalhada sobre a origem específica da infestação seria conduzida posteriormente para prevenir reinfecções. Vamos organizar imediatamente um procedimento médico especializado para remover o parasita com máxima segurança e mínimo desconforto. Dr. Fernando chamou Beatriz de volta ao consultório com gestos urgentes. Preciso de uma bandeja completa de pequena cirurgia otorrinolaringológica, pinças delicadas de diferentes tamanhos, soro fisiológico morno esterilizado, anestésico tópico e chame urgentemente o Dr. Otávio Ferreira da otorrinolaringologia. Este caso, definitivamente, requer a experiência de um especialista em procedimentos do ouvido. Dr. Otávio Ferreira era reconhecidamente o otorrinolaringologista mais competente e experiente do hospital, um especialista respeitado com 15 anos sólidos de prática em cirurgias delicadas do ouvido, nariz e garganta, incluindo procedimentos microscópicos complexos que exigiam precisão milimétrica e conhecimento anatômico detalhado. Quando recebeu a chamada de emergência, descrevendo um parasita vivo no canal auditivo de um paciente, sua reação inicial foi de ceticismo profissional, pensando que pudesse ser algum tipo de mal-entendido diagnóstico ou comunicação imprecisa entre colegas. Parasitas vivos em canais auditivos humanos eram mencionados ocasionalmente em literatura médica especializada, particularmente em estudos de medicina tropical e casos reportados de regiões com condições sanitárias precárias. Mas Dr. Otávio nunca havia encontrado um caso real em toda a sua carreira profissional, que incluía passagens por hospitais universitários, clínicas privadas especializadas e missões médicas em regiões rurais onde condições incomuns eram mais prováveis de ocorrer. Chegou ao consultório aproximadamente 20 minutos depois da chamada, carregando cuidadosamente sua maleta personalizada, contendo instrumentos especializados para procedimentos otorrinolaringológicos delicados, incluindo otoscópios de alta precisão, pinças microscópicas de diversos tamanhos e angulações e equipamentos de irrigação controlada desenvolvidos especificamente para uso em canais auditivos humanos sensíveis. Cumprimentou respeitosamente os colegas e Roberto, apresentando-se com a cordialidade profissional que caracterizava sua prática médica,
e solicitou permissão para examinar pessoalmente o caso antes de proceder com qualquer tipo de intervenção terapêutica. Sua experiência especializada em otorrinolaringologia havia incluído remoção de objetos estranhos extremamente diversos, insetos mortos de várias espécies, pedaços microscópicos de algodão, pequenos brinquedos introduzidos por crianças curiosas, fragmentos de plantas e até mesmo pequenas pedras, mas nunca um organismo vivo e móvel. Quando o Dr. Otávio inseriu seu otoscópio especializado, equipado com sistema de magnificação superior e iluminação LED de alta intensidade, que proporcionava visibilidade excepcional de estruturas internas delicadas, conseguiu visualizar o parasita com detalhes ainda mais perturbadores e clinicamente significativos do que os colegas haviam conseguido observar com equipamentos padrão. A criatura apresentava características morfológicas que sugeriam fortemente ser um espécimen de nematódio de espécie ainda não identificada, com segmentação corporal clara, movimento peristáltico coordenado que indicava sistema neuromuscular funcional e comportamento responsivo a estímulos luminosos que confirmava vitalidade plena. O parasita estava posicionado perigosamente próximo à membrana timpânica, em uma localização anatômica que tornaria sua remoção tecnicamente desafiadora, mas definitivamente factível com técnicas apropriadas. Vamos proceder com irrigação controlada e gradual do canal auditivo, utilizando soro fisiológico aquecido à temperatura corporal para estimular o parasita a se mover voluntariamente em direção à abertura externa, onde poderemos capturá-lo com segurança usando pinças especializadas. Dr. Otávio explicou detalhadamente o procedimento proposto para Roberto, enfatizando que seria realizado sob anestesia tópica local para eliminar completamente qualquer desconforto durante a manipulação. O procedimento seria tecnicamente classificado como uma microcirurgia otorrinolaringológica, requerendo precisão absoluta para evitar trauma às estruturas auditivas delicadas e garantir remoção completa do parasita sem fragmentação que pudesse deixar partes do organismo no interior do canal auditivo. Roberto, embora visivelmente nervoso e apreensivo sobre submeter-se a um procedimento cirúrgico no ouvido, concordou imediatamente com o tratamento proposto, desesperado para se livrar da sensação insuportável de ter uma criatura viva habitando o interior de sua cabeça. A perspectiva de finalmente eliminar a fonte de seu sofrimento superava qualquer medo dos riscos associados ao procedimento médico. A preparação pré-operatória envolveu posicionar Roberto adequadamente na maca cirúrgica, com a cabeça cuidadosamente inclinada e estabilizada para facilitar acesso otimizado ao ouvido afetado. Dr. Otávio aplicou meticulosamente anestésico tópico no canal auditivo usando aplicadores microscópicos, aguardando pacientemente o tempo necessário para que a medicação fizesse efeito completo e eliminasse qualquer sensibilidade na região. Enquanto aguardavam a anestesia local fazer efeito, Dr. Otávio organizou cuidadosamente todos os instrumentos que seriam necessários: seringas especializadas para irrigação controlada, soluções salinas aquecidas à temperatura, corporal ideal, pinças delicadas de diferentes tamanhos e angulações, recipientes estéreis para coleta e preservação do parasita removido e equipamentos de sucção delicada, caso fosse necessário remover fluidos acumulados. Roberto fechou os olhos e tentou se concentrar em pensamentos tranquilizadores, mas a antecipação do procedimento combinada com a consciência contínua da presença do parasita em seu ouvido criava uma tensão psicológica considerável. Dr. Fernando permaneceu ao lado da maca,
oferecendo suporte emocional e explicando cada etapa do procedimento conforme se desenvolvia. Dr. Otávio iniciou o procedimento inserindo uma cânula extremamente fina e flexível no canal auditivo de Roberto, posicionando-a cuidadosamente para criar fluxo direcionado de soro fisiológico morno que estimularia o parasita sem causar trauma às estruturas anatômicas circundantes. A técnica de irrigação controlada exigia monitoramento visual constante através do otoscópio para observar a resposta do parasita ao estímulo hídrico. Durante os primeiros minutos de irrigação suave e gradual, o parasita demonstrou aumento significativo de atividade motora, movendo-se mais rapidamente pelo espaço disponível do canal auditivo, aparentemente incomodado pela mudança súbita em seu ambiente. Dr. Otávio ajustou cuidadosamente a pressão e direção do fluxo, tentando guiar o movimento da criatura em direção à abertura externa onde poderia ser capturada. O procedimento requeria paciência excepcional e coordenação precisa entre observação visual, através do otoscópio, e manipulação dos instrumentos de irrigação. Dr. Otávio havia desenvolvido habilidades microscópicas ao longo de anos, realizando cirurgias delicadas do ouvido interno, mas nunca havia aplicado essas técnicas para a remoção de um organismo vivo e móvel. Após aproximadamente 15 minutos de irrigação cuidadosa e progressiva, o parasita começou a se deslocar visivelmente em direção à abertura do canal auditivo, seguindo o fluxo da solução salina que criava uma corrente direcional suave, mas persistente. Dr. Otávio observou através do sistema de magnificação, enquanto a criatura emergia gradualmente da profundidade do canal auditivo. Consegui visualizar claramente o parasita se aproximando da posição ideal para a captura. Dr. Otávio comunicou aos colegas enquanto preparava uma pinça delicada, especialmente desenvolvida para procedimentos microscópicos em canais auditivos. Roberto continuava sentindo apenas sensações leves de movimento e temperatura morna em seu ouvido, graças à eficácia da anestesia local aplicada. Com um movimento extremamente preciso e coordenado, resultado de anos de treinamento em microcirurgia, Dr. Otávio inseriu delicadamente a pinça no canal auditivo e conseguiu capturar o parasita exatamente no momento em que emergia da irrigação. A criatura foi retirada viva e imediatamente colocada em um recipiente estéril, contendo soro fisiológico para preservação e análise laboratorial posterior. O procedimento havia sido tecnicamente perfeito e completamente bem-sucedido. O parasita foi removido integralmente, sem fragmentação e sem causar trauma algum às estruturas delicadas do canal auditivo ou membrana timpânica. A reação de todos os profissionais presentes na sala foi uma mistura complexa de satisfação profissional pelo sucesso técnico, fascinação científica pela raridade do caso e uma dose considerável de repulsa natural diante da visão de uma criatura parasitária viva que havia habitado o corpo humano. Roberto experimentou alívio imediato e dramático. A dor excruciante que havia dominado sua vida por mais de 24 horas desapareceu instantânea e completamente no momento da remoção do parasita. Era como se um peso físico e psicológico insuportável tivesse sido subitamente retirado de sua cabeça, permitindo que ele respirasse profundamente e relaxasse os músculos tensos pela primeira vez em mais de um dia. Doutor, não acredito que esse negócio nojento estava realmente dentro da minha cabeça esse tempo todo. Roberto observou o recipiente contendo o parasita ainda em movimento ativo no soro fisiológico, experimentando uma mistura de fascinação mórbida e horror genuíno ao contemplar a criatura que havia sido responsável por seu sofrimento intenso.
Como uma coisa dessas consegue entrar no corpo de uma pessoa sem ela perceber? Dr. Fernando assumiu a responsabilidade de encaminhar imediatamente o espécimen parasitário para análise laboratorial especializada, que incluiria a identificação taxonômica precisa da espécie, avaliação de características morfológicas detalhadas, testes para detectar possíveis patógenos secundários associados e determinação de origem geográfica provável, baseada em características genéticas, se necessário. Também prescreveu um regime de antibióticos profiláticos de amplo espectro para Roberto, visando prevenir qualquer infecção secundária que pudesse resultar da presença prolongada do parasita ou do procedimento de remoção, e agendou consultas de acompanhamento regulares para monitorar a cicatrização completa do canal auditivo e detectar precocemente qualquer complicação potencial. A notícia do caso extraordinário se espalhou com velocidade impressionante por todo o Hospital Municipal Dr. Antônio Ferreira. Era exatamente o tipo de situação médica excepcional que marca profundamente a carreira de profissionais de saúde, algo tão clinicamente raro e fascinante que se torna história contada e recontada durante anos, em corredores hospitalares, reuniões científicas, congressos médicos e sessões de ensino para estudantes e residentes. Enfermeiros experientes, técnicos de laboratório, residentes de diversas especialidades e até mesmo funcionários administrativos encontraram desculpas criativas para passar pelo consultório onde o procedimento havia sido realizado, todos curiosos sobre o paciente legendário que havia chegado ao hospital carregando um parasita vivo no ouvido sem ter consciência de sua presença. Dr. Eduardo, impulsionado por curiosidade científica genuína e reconhecendo o valor educacional excepcional do caso, iniciou imediatamente uma pesquisa bibliográfica extensiva e sistemática sobre casos similares na literatura médica mundial. Passou várias horas navegando meticulosamente através de bases de dados científicas especializadas, procurando por relatos de parasitas em canais auditivos humanos, estudos de medicina tropical relacionados e qualquer documentação que pudesse fornecer contexto científico para o que haviam observado. Sua pesquisa revelou alguns casos isolados e esparsamente documentados em regiões tropicais específicas, particularmente em áreas com condições sanitárias precárias e alta prevalência de parasitas intestinais e cutâneos, mas nenhum dos relatos encontrados apresentava características idênticas ao caso de Roberto, em termos de espécie parasitária, localização anatômica, duração de permanência assintomática ou apresentação clínica. Enquanto isso, Roberto foi mantido em observação hospitalar por período de 6 horas para monitoramento de possíveis complicações pós-procedimento e para garantir estabilidade clínica completa antes da alta médica. Durante este período de observação, ele se sentia fisicamente melhor do que havia se sentido em meses, não apenas devido à eliminação da dor aguda, mas porque a remoção do parasita havia aparentemente resolvido sintomas sutis de desconforto crônico que ele nem havia percebido conscientemente. Emocionalmente, entretanto, Roberto ainda estava processando cuidadosamente a experiência traumática de descobrir que havia abrigado involuntariamente um organismo parasitário vivo em seu corpo por período desconhecido. A ideia era profundamente perturbadora e levantava questões inquietantes sobre higiene pessoal, exposição ocupacional a ambientes contaminados e vulnerabilidade corporal a invasões por organismos externos. Dr. Otávio realizou um exame otorrinolaringológico completo e detalhado de ambos os ouvidos de Roberto após o procedimento de remoção, utilizando equipamentos de magnificação avançada para confirmar que não havia sinais de trauma à membrana timpânica, estruturas do ouvido médio
ou canal auditivo externo. A remoção havia sido tecnicamente perfeita, sem deixar fragmentos parasitários residuais ou causar danos colaterais às estruturas anatômicas delicadas. O canal auditivo apresentava apenas irritação mínima e localizada, consistente com a presença prolongada de um corpo estranho orgânico, mas completamente dentro de parâmetros normais, esperados para cicatrização espontânea e completa, sem necessidade de intervenções adicionais. Os resultados preliminares da análise laboratorial do parasita chegaram 48 horas após sua remoção, trazendo informações cientificamente fascinantes e clinicamente relevantes sobre a natureza da infestação. O espécimen foi identificado como pertencente a uma espécie de nematódio relativamente rara, normalmente encontrada em animais domésticos rurais, particularmente cães e gatos que vivem em condições de higiene precária. A presença desta espécie específica em um canal auditivo humano era considerada extremamente incomum e representava provavelmente um caso de infestação acidental resultante de contato direto ou indireto com fezes de animais infectados. A análise morfológica detalhada confirmou que se tratava de um espécimen adulto completamente desenvolvido, sugerindo que a infestação havia persistido por várias semanas ou possivelmente meses. Dr. Fernando convocou Roberto para uma consulta de acompanhamento especializada para discutir os resultados laboratoriais e conduzir uma investigação epidemiológica detalhada sobre possíveis fontes de exposição e contaminação. Durante esta consulta, Roberto forneceu informações adicionais sobre seus hábitos de vida, ambiente de trabalho e atividades que poderiam ter resultado em exposição parasitária. Revelou que trabalhava em uma oficina mecânica localizada em uma zona periurbana da cidade, onde o ambiente frequentemente recebia visitas de cães e gatos de rua que procuravam abrigo e comida. Roberto ocasionalmente alimentava estes animais e permitia que descansassem na oficina durante dias frios ou chuvosos, criando oportunidades para contato próximo com possíveis portadores de parasitas. Adicionalmente, mencionou que sua residência estava localizada próxima a um terreno baldio, onde animais abandonados frequentemente se estabeleciam temporariamente, e que ele ocasionalmente caminhava por esta área durante suas atividades diárias de transporte para o trabalho. Todas estas circunstâncias criavam múltiplas oportunidades potenciais para exposição acidental a parasitas através de contato com solo contaminado ou partículas transportadas pelo ar. A investigação epidemiológica também revelou que Roberto raramente utilizava equipamentos de proteção individual durante suas atividades profissionais, incluindo proteção auricular adequada, que poderia ter impedido a entrada de partículas contaminadas ou pequenos organismos em seus canais auditivos. Esta informação foi clinicamente significativa para compreender como a infestação poderia ter ocorrido inicialmente. Dr. Fernando providenciou orientação educacional abrangente sobre medidas preventivas que Roberto deveria implementar para evitar reinfestações futuras. Estas recomendações incluíam o uso consistente de equipamentos de proteção individual durante atividades profissionais, melhores práticas de higiene pessoal, especialmente após contato com animais ou ambientes potencialmente contaminados, e evitar contato direto desprotegido com animais não vacinados ou tratados veterinariamente. O caso gerou interesse científico significativo que se estendeu além dos limites do hospital local. Dr. Fernando, reconhecendo o valor educacional e de pesquisa excepcional da experiência, decidiu documentar meticulosamente todos os aspectos clínicos, diagnósticos, terapêuticos e epidemiológicos do caso para eventual publicação em revista médica especializada de circulação nacional ou internacional.
A documentação científica incluiu fotografias de alta resolução do parasita em diferentes estágios do procedimento de remoção, descrição técnica detalhada da técnica cirúrgica utilizada, análise laboratorial completa com identificação taxonômica precisa, evolução clínica do paciente durante período de acompanhamento prolongado e discussão das implicações epidemiológicas para a prevenção de casos similares. Roberto retornou às suas atividades profissionais normais uma semana após o procedimento, mas agora equipado com nova consciência sobre riscos ocupacionais e implementação rigorosa de medidas de proteção pessoal. Adquiriu equipamentos de proteção individual de qualidade superior, incluindo proteção auricular especializada, e modificou significativamente suas práticas de higiene para minimizar riscos de reexposição parasitária. Sua experiência extraordinária serviu como catalisador para melhorias nas condições de segurança ocupacional em sua oficina, onde o proprietário decidiu implementar protocolos mais rigorosos de higiene ambiental e controle de animais para proteger todos os trabalhadores de possíveis exposições similares. 3 meses após o incidente médico, Roberto permanecia completamente assintomático e livre de qualquer evidência de reinfestação ou complicações relacionadas ao procedimento de remoção. Exames otorrinolaringológicos de controle confirmaram cicatrização completa e perfeita do canal auditivo, restauração total da função auditiva normal e ausência de sinais de inflamação residual ou danos estruturais. O caso se tornou lenda permanente no Hospital Municipal Dr. Antônio Ferreira e em toda a comunidade médica regional. Novos residentes, estudantes de medicina e profissionais de saúde em treinamento regularmente ouviam a história detalhada como parte integral de sua educação médica, aprendendo lições importantes sobre a importância de manter mente aberta durante processos diagnósticos, realizar investigações médicas adequadas e minuciosas e nunca subestimar sintomas aparentemente simples que poderiam mascarar condições médicas extraordinariamente raras e complexas. Dr. Fernando frequentemente utilizava o caso extraordinário de Roberto em palestras educacionais sobre medicina de emergência e diagnóstico diferencial, apresentando-o como exemplo perfeito de como sintomas aparentemente banais podem revelar condições médicas que desafiam completamente o conhecimento estabelecido e exigem abordagens diagnósticas criativas e colaboração multidisciplinar efetiva entre especialidades médicas. Dr. Otávio incorporou permanentemente a experiência em suas aulas regulares de otorrinolaringologia para residentes e estudantes de medicina, utilizando o caso como demonstração prática de técnicas avançadas de remoção de corpos estranhos vivos, procedimentos de irrigação controlada de canais auditivos e a importância crítica de ter instrumentos especializados adequados e experiência técnica refinada para lidar com situações médicas incomuns que requerem precisão milimétrica. A análise científica detalhada do parasita também contribuiu significativamente para pesquisas em medicina veterinária e saúde pública na região metropolitana. Veterinários locais, alertados para a presença da espécie parasitária específica, identificada no caso de Roberto, implementaram protocolos de screening sistemático mais rigorosos para a detecção precoce de infestações similares em populações de animais domésticos, especialmente aqueles que circulavam livremente em ambientes de trabalho, onde havia contato próximo e regular com trabalhadores humanos. Adicionalmente, autoridades de saúde pública municipal utilizaram as informações epidemiológicas do caso para desenvolver campanhas educacionais direcionadas a trabalhadores de setores de risco, incluindo oficinas mecânicas, construção civil,
agricultura urbana e outras atividades profissionais que envolviam exposição potencial a ambientes contaminados por parasitas de origem animal. Roberto tornou-se inadvertidamente um defensor e educador comunitário sobre consciência de riscos ocupacionais e prevenção de doenças parasitárias. Durante reuniões sindicais de trabalhadores mecânicos e em encontros informais com colegas de profissão, frequentemente compartilhava detalhes de sua experiência médica extraordinária, enfatizando consistentemente a importância crucial de procurar atendimento médico especializado precocemente quando sintomas incomuns se desenvolvem, mesmo que inicialmente pareçam menores ou insignificantes. Sua história pessoal tornou-se uma ferramenta educacional poderosa que conseguia transmitir mensagens de saúde preventiva de forma muito mais efetiva do que campanhas institucionais tradicionais, precisamente porque era narrada por alguém que havia vivido pessoalmente a experiência e podia descrever tanto os aspectos físicos quanto emocionais do processo diagnóstico e terapêutico. O artigo científico meticulosamente documentado sobre o caso foi aceito para publicação na prestigiosa Revista Brasileira de Medicina de Emergência após um rigoroso processo de revisão por pares que incluiu avaliação por especialistas em medicina tropical, otorrinolaringologia e epidemiologia parasitária. O relato detalhado rapidamente se tornou uma referência importante na literatura médica nacional sobre parasitas raros em canais auditivos humanos, sendo posteriormente citado em diversos outros estudos científicos, livros de texto médico e protocolos clínicos desenvolvidos por outras instituições hospitalares. Durante os 2 anos seguintes ao caso de Roberto, o Hospital Municipal Dr. Antônio Ferreira recebeu 3 casos adicionais de infestações parasitárias em ouvidos, incluindo 2 casos em crianças que brincavam regularmente em áreas rurais contaminadas, e um caso em um trabalhador agrícola que havia sido exposto à água de irrigação contaminada. A experiência prévia bem documentada com Roberto permitiu diagnósticos muito mais rápidos e tratamentos significativamente mais eficazes, demonstrando claramente o valor imenso da documentação científica adequada e disseminação de conhecimento médico especializado sobre condições clínicas raras. Dr. Fernando continuou sua distinguida carreira em medicina de emergência por mais 8 anos após o caso de Roberto, mas consistentemente considerou aquela experiência como um dos marcos mais significativos e educacionalmente valiosos de toda a sua trajetória profissional. Em sua cerimônia de aposentadoria, organizada pelo hospital com participação de centenas de colegas, residentes, estudantes e ex-pacientes, apresentou uma pequena réplica artística do parasita preservado em resina transparente como lembrança simbólica aos colegas presentes. A peça foi acompanhada de uma placa comemorativa gravada com a mensagem inspiradora: na medicina de emergência, prepare-se sempre para o inesperado. Mantenha sua mente aberta para possibilidades extraordinárias e lembre-se de que cada paciente pode carregar uma história que mudará para sempre sua compreensão da complexidade fascinante do corpo humano e da natureza surpreendente das doenças. A história médica extraordinária de Roberto transcendeu as fronteiras de um simples caso clínico raro para se transformar em uma parábola duradoura sobre múltiplos aspectos fundamentais da prática médica moderna. A importância da resiliência humana diante de adversidades médicas inesperadas, a necessidade absoluta de procurar ajuda profissional especializada quando sintomas preocupantes se manifestam e o valor inestimável de profissionais de saúde dedicados, competentes e genuinamente comprometidos com o bem-estar de seus pacientes. Sua experiência pessoal continuou inspirando e educando não apenas pacientes que enfrentavam diagnósticos médicos difíceis ou condições de saúde incomuns,
mas também serviu como fonte de motivação para estudantes de medicina, residentes e profissionais estabelecidos que ocasionalmente questionavam o impacto real de seu trabalho na vida das pessoas. O Hospital Municipal, Dr. Antônio Ferreira, manteve contato regular e afetuoso com Roberto ao longo de todos os anos subsequentes, não apenas para fins de acompanhamento médico sistemático de longo prazo, mas fundamentalmente porque ele se havia tornado parte integral da família estendida da instituição. Sua presença ocasional nos corredores do hospital era sempre recebida com alegria genuína por parte da equipe, que o considerava um símbolo vivo da missão institucional de fornecer cuidados médicos excepcionais, caracterizados por humanidade, dedicação profissional e competência técnica inquestionável, independentemente de quão comum ou extraordinariamente raro pudesse ser o caso específico de cada paciente individual. Durante as visitas anuais de acompanhamento médico, Roberto frequentemente era convidado a participar de sessões educacionais informais, onde compartilhava sua perspectiva única como paciente que havia vivenciado um diagnóstico médico extraordinariamente raro. Sua presença humanizava dramaticamente as discussões científicas, lembrando constantemente futuros médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde que, por trás de cada caso clínico interessante, cada diagnóstico desafiador e cada procedimento técnico complexo, existe uma pessoa real com medos legítimos, esperanças humanas, família que depende dela e uma vida completa que pode ser profundamente impactada pelas decisões médicas tomadas durante momentos de crise. Quando questionado sistematicamente por estudantes e residentes sobre como a experiência médica extraordinária havia alterado permanentemente sua perspectiva pessoal sobre saúde, doença e o significado da vida, Roberto invariavelmente respondia com a sabedoria prática e filosofia de vida que havia desenvolvido. Essa experiência me ensinou definitivamente a valorizar profundamente cada dia vivido sem dor física e a nunca mais tomar minha saúde como algo garantido ou permanente. Mais importante ainda, me mostrou claramente que mesmo nos momentos mais assustadores e desesperadores da vida, quando nos sentimos completamente perdidos e vulneráveis, existem sempre pessoas verdadeiramente dedicadas, trabalhando incansavelmente para nos ajudar. E reconhecer essa realidade faz toda a diferença emocional do mundo. A história inspiradora de Roberto continuou ecoando indefinidamente pelos corredores históricos do Hospital Municipal Dr. Antônio Ferreira, servindo como lembrança permanente e poderosa para todos os profissionais de saúde de que na medicina de emergência, cada plantão pode potencialmente trazer descobertas científicas que desafiam o conhecimento médico estabelecido, renovam o senso de admiração pela complexidade infinita da condição humana e reafirmam a importância da dedicação incansável, competência profissional exemplar e compaixão genuína que caracterizam os melhores aspectos da vocação médica. O parasita cuidadosamente preservado permaneceu em exibição permanente no Museu de Patologia do hospital, não apenas como uma curiosidade médica fascinante, mas principalmente como símbolo duradouro da complexidade extraordinária e capacidade de adaptação do corpo humano, da importância fundamental da medicina baseada rigorosamente em evidências científicas e do poder genuinamente transformador da compaixão médica aplicada consistentemente com competência técnica excepcional e dedicação profissional inabalável. 10 anos após o incidente médico original, durante uma reunião científica regional especializada em medicina tropical e doenças parasitárias raras, Dr. Fernando apresentou um segmento detalhado de longo prazo do caso.
documentando meticulosamente que Roberto permanecia completamente saudável, totalmente livre de qualquer evidência de reinfestação parasitária e sem absolutamente nenhuma sequela física ou funcional relacionada ao episódio original ou aos procedimentos médicos realizados para sua resolução. O acompanhamento médico de longo prazo demonstrou conclusivamente o sucesso completo e duradouro do tratamento implementado, validando as decisões clínicas tomadas durante o manejo inicial do caso e confirmando a eficácia das técnicas cirúrgicas especializadas utilizadas para a remoção do parasita. A apresentação científica gerou discussões acadêmicas intensas e produtivas sobre desenvolvimento de protocolos padronizados de prevenção em ambientes ocupacionais com risco elevado de exposição parasitária e a importância crítica de educação comunitária sistemática sobre reconhecimento precoce de sinais e sintomas indicativos de possíveis infestações parasitárias. A experiência médica extraordinária de Roberto havia definitivamente se estabelecido como um paradigma duradouro para manejo exemplar de condições médicas raras em medicina de emergência, demonstrando a importância fundamental de colaboração multidisciplinar efetiva, investigação diagnóstica meticulosa e persistente, aplicação de tecnologia médica avançada quando apropriada, e, principalmente, manutenção de comunicação clara, honesta e compassiva com pacientes e familiares durante todo o processo de diagnóstico e tratamento. O Hospital Municipal Dr. Antônio Ferreira, reconhecendo o valor educacional excepcional e o impacto científico duradouro do caso, estabeleceu uma pequena bolsa de estudos anual denominada Bolsa Roberto Silva para Pesquisa em Medicina de Emergência, destinada a apoiar financeiramente projetos de pesquisa desenvolvidos por residentes e estudantes de medicina que investigassem condições médicas raras, técnicas diagnósticas inovadoras ou abordagens terapêuticas criativas para casos clínicos desafiadores. A iniciativa educacional rapidamente se expandiu para incluir um simpósio científico anual sobre casos raros em medicina de emergência, que atraía participantes de toda a região e se tornou uma plataforma respeitada para disseminação de conhecimento especializado e discussão de avanços técnicos em diagnóstico e tratamento de condições médicas incomuns. Roberto, sempre convidado como palestrante de honra nos simpósios anuais, consistentemente enfatizava a perspectiva do paciente e a importância de manter esperança mesmo diante de diagnósticos inicialmente assustadores. Sua presença nos eventos científicos representava um lembrete tangível de que o objetivo final de toda pesquisa médica e avanço técnico deve ser sempre o alívio do sofrimento humano e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 15 anos após sua experiência médica transformadora, Roberto continuava trabalhando na mesma oficina mecânica, mas agora como supervisor de segurança ocupacional, responsável por implementar e monitorar protocolos rigorosos de proteção individual para todos os funcionários. Sua experiência pessoal havia se tornado a base de um programa abrangente de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais que serviu como modelo para outras empresas do setor na região. A transformação de Roberto de vítima de uma condição médica rara para educador e defensor da saúde ocupacional representava um círculo completo que demonstrava como experiências pessoais difíceis podem ser canalizadas construtivamente para beneficiar outras pessoas e prevenir sofrimentos similares no futuro. Sua história médica extraordinária permaneceu como testemunho duradouro de que na medicina, como na vida em geral,
Devemos sempre estar preparados para enfrentar o inesperado com coragem, procurar ajuda apropriada quando necessário, confiar na competência de profissionais dedicados e nunca perder a esperança mesmo quando confrontados com situações que inicialmente parecem impossíveis de resolver ou compreender completamente. O legado científico, educacional e humano do caso continuou crescendo e se expandindo, tocando a vida de inúmeras pessoas, pacientes que encontraram coragem em sua história, estudantes de medicina inspirados por sua resiliência, profissionais de saúde motivados por seu exemplo de colaboração efetiva e trabalhadores em todo lugar que implementaram melhores práticas de segurança baseadas em suas recomendações práticas. A história de Roberto Silva e seu parasita auricular havia definitivamente transcendido as fronteiras de um caso médico individual para se tornar uma fonte permanente de inspiração, educação e esperança que continuaria impactando positivamente a prática médica e a vida de pessoas por gerações futuras. Lembrando a todos que mesmo nas circunstâncias mais extraordinárias e inicialmente assustadoras, a combinação de competência profissional, dedicação humana e coragem pessoal pode superar qualquer desafio e transformar experiências difíceis em oportunidades de crescimento, aprendizado e serviço à comunidade.